Manuel Jean Joseph, após deixar sua terra natal, passa 15 anos trabalhando num regime de semi-escravidão nas plantações de cana-de-açúcar da Cuba pré-revolucionária. Ao retornar para Font-Rouge, no Haiti, ele encontra uma paisagem desolada. A seca, aos poucos, vai devorando a vida da sua comunidade, dos seus amigos, da sua família. Além da falta de água, uma vingança de sangue paira entre dois grupos familiares de camponeses. Entre a seca, a miséria, a exploração e o ódio, nasce a moderna literatura haitiana. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas isso, é claro, após a vinheta. Olá, sou Diego e hoje, seguindo então com a nossa série sobre os fantasmas latino-americanos e caribenhos, vou falar sobre o texto que é considerado fundador da literatura haitiana, Senhores do Orvalho, de Jacques Roman. Mas antes, peço que deixe aí seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo caso já estejam me acompanhando. Jacques Roman nasceu em Porto Príncipe, capital haitiana, em 1907. Morreu nessa mesma Porto Príncipe em 1944. Ou seja, precocemente, aos 37 anos. Morte até hoje é tema de controvérsia, Especula-se que ele tenha sido envenenado após retornar de Cuba, porque, dentre outras coisas, o Roman foi o fundador do Partido Comunista Haitiano, em 1934. E já tinha sido preso várias vezes, entre 1934 e 1939. Muito antes disso, ele havia criado, em 1917, a Revista Indigenista, Tentativa de criar um espaço em que fosse representada a contribuição da cultura popular haitiana para a formação das vanguardas literárias e artísticas do país. Como os modernistas brasileiros, o Roman fazia parte da classe média alta nativa, que frequenta a Europa, numa época em que lá as vanguardas históricas mostravam interesse pela arte primitiva, cujo desdobramento mais famoso, depois dessas mesmas vanguardas, vai ser a pintura naif, por sinal muito popular entre os artistas haitianos. Antes de Senhores do Orvalho, que é publicado em 1944, ou seja, o ano da morte do autor, o Roman já havia escrito dois outros livros, A Montanha Enfeitiçada, de 1931, e Os Fantoches, que também é de 1931. Além de ele ter escrito um importante ensaio, intitulado As Dores do Homem Negro, em 1939. Ué, Diego, mas então como é que Senhores do Orvalho pode ser considerado o fundador da literatura haitiana se ele já havia escrito pelo menos dois outros livros anos antes, Sim, por mais que o escritor já tivesse escrito dois livros antes, Os Senhores do Orvalho é considerado o primeiro porque foi o primeiro a ser escrito predominantemente em crioulo haitiano, que é então essa mistura entre o francês e a língua nativa ali. Além de ele retratar nesse livro algumas cerimônias e ritos do voodoo. O Roman havia atuado ao longo da vida para estabelecer o voodoo como uma religião mesmo, e não apenas como essa espécie de curiosidade cultural que seria eclipsada aqui, na América pelo cristianismo. Cabe lembrar que em países como Haiti, assim como em muitos outros nas Américas, houve uma espécie de fusão entre o catolicismo, ou o cristianismo, e as diversas religiões trazidas pelos africanos para cá. Como é o caso ali do voodoo, da Umbanda e do Candomblé aqui no Brasil, do Palo Mayombe em Cuba, por aí vai. Cabe lembrar também que até Roman, a classe média alta, os proprietários de terra haitianos, se viam como franceses, ou seja, eles abominavam qualquer coisa que pudesse fazer referência à cultura haitiana como parte da sua herança cultural. Por isso, Senhores do Orvalho é considerado o texto fundacional da literatura haitiana. A história em si segue a sinopse que eu já dei ali para vocês no começo do vídeo, ou seja, o protagonista, que é o Manuel, volta de Cuba depois de 15 anos e encontra o seu povoado ali em Font-Rouge em situações miseráveis e indignas de existência. A gente poderia estabelecer um paralelo entre o texto do Roman e o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ou mesmo o 15, da Raquel de Queiroz, porque nesses três livros a seca, muito mais do que parte integrante do cenário, se transforma ela mesma numa espécie de personagem, O Manuel, então, de volta de Cuba, ali encontra aquela paisagem árida, e seca no seu povoado. Ele resolve tentar encontrar água, que na verdade é a única solução, a única salvação para a sobrevivência, não só da família dele, mas de todos os camponeses ali da região. Entretanto, a seca não é o único problema que o Manuel enfrenta, quando ele volta.
Existe um conflito entre as famílias da região, né, que colocou os camponeses uns contra os outros. Uma dívida de sangue, né, que ainda exige pagamento. E com essa dívida o Manuel vai ter que lidar. O romance, embora à primeira vista possa ser entendido, né, como essa espécie de romance social, né, como se chama, uma vez que o Manuel, quando volta de Cuba, já alimenta essas ideias que naquele momento em Cuba, né, começavam a proliferar entre os trabalhadores e que levariam a greves, né, e ao processo revolucionário que é iniciado em 1953 e que termina em 1959 com a deposição do ditador Fulgêncio Batista, né? Entretanto, a linguagem do romance é a linguagem de um escritor de vanguarda, que em Paris, enfim, conviveu com os representantes das chamadas vanguardas históricas, né? Ou seja, a linguagem do livro é de uma potência poética enorme, né? Especialmente no que diz respeito à descrição das paisagens daquela terra arrasada. O Manuel, ao retornar de Cuba, encontra uma mulher que se chama Anaís, e ele acaba se apaixonando por ela, assim como ela por ele, etc. Mas esse amor, né, até por conta da disputa ali entre as famílias, é uma espécie de Romeu e Julieta, né? Vai acabar ficando bastante complicado para os dois, porque na verdade eles são membros das famílias que são rivais. Manuel é uma personagem na literatura de uma dignidade rara. Sua busca por água não é movida por interesses pessoais, né? Ele simplesmente quer que todos tenham água e que trabalhem a terra juntos e que possam usufruir juntos do fruto desse trabalho. Alguns críticos chegaram a apontar, por exemplo, né, como a Eurídice Figueiredo, que o Manuel teria sido inspirado por Cristo, né, uma vez que o nome dele deriva de Immanuel, né, do hebraico Deus está conosco. Isso porque o Roman, embora fosse marxista, entendia que no Haiti a religião, ou seja, esse sincretismo, né, entre o voodoo e o catolicismo, é parte integrante da própria identidade das pessoas, né? E que, portanto, para ele não havia paradoxo entre o marxismo e a religião. Ou seja, assim como o Mariátegui no Peru, o Roman entende que o marxismo nas Américas não devia seguir essa ortodoxia que vinha de Moscou, né? Mas que deveria representar e se adequar às necessidades e ao imaginário das pessoas que habitavam o continente. Dessa forma, o Manuel é caracterizado como uma personagem capaz de se comunicar com os camponeses, né, de forma a fazer com que eles compreendam que, sem a união, todos eles vão padecer, ao passo que, unidos, eles vão poder trabalhar a terra e ter uma vida digna e comunitária. Isso ele vai expressar, por exemplo, na bela metáfora que ele utiliza para Anaís, né, quando ele vai explicar para ela esse poder da união, ele usa a metáfora de uma das mãos ali. Manuel lhe mostrou a mão aberta. Veja este dedo como é magro, e este tão fraco. Este outro não é melhor, e este infeliz também não é muito forte. E este último sozinho fica à sua própria sorte. Ele cerrou o punho. E agora? Está sólido? Bem compacto? Bem concentrado? Parece que sim, não é? Ganhamos a batalha. E por quê? Porque estamos unidos, ombro a ombro, como uma fileira de montanhas. E quando a vontade do homem se torna alta e dura como as montanhas, não há força na terra ou no inferno que a abale e a destrua. Ou mesmo quando ele explica para o Laurelian, né, que é o seu melhor amigo ali, né, sobre esse mesmo princípio da união dos camponeses. O que nós somos? Se é uma pergunta, vou responder. Pois bem, somos esse país. E ele não é nada sem nós. Absolutamente nada. Quem é que planta? Quem é que rega? Quem é que colhe? E apesar disso, somos pobres, é verdade. Somos miseráveis, é verdade. Mas sabe por quê, irmão? Por causa da nossa ignorância. Ainda não sabemos que somos uma força única. Todos os camponeses, todos os negros das planícies e dos morros reunidos. Um dia, quando tivermos compreendido essa verdade, nós nos levantaremos de um extremo ao outro do país e faremos a Assembleia Geral dos Senhores do Orvalho, para desbastar a miséria e plantar a vida nova. A expressão senhores do orvalho, né, que inclusive dá título ao livro, se refere então aos camponeses que seriam justamente esses senhores do orvalho, porque são eles que saem quando ainda, né, noite para trabalhar nos campos, etc, e vão pisando ali o orvalho, né, da noite que ainda não se tornou dia. Eu não vou falar sobre o desfecho do romance, que é, ao mesmo tempo, belo e terrível, né? Isso vocês vão ter que ler para descobrir. O cubano Alejo Carpentier se inspirou no Haiti para criar o termo realismo maravilhoso, né? A partir de uma viagem que ele fez até o país do Jacques Roman. De forma um pouco exagerada, até, né, no prefácio a O Reino deste Mundo, ele estendeu esse conceito para toda a América Latina. Mas o que parece central aqui é a ideia de que as nossas tradições, a nossa ancestralidade, não devem simplesmente ser jogadas fora
para uma suposta implementação desse socialismo do porvir, né? O Roman entendeu isso. E ele entendeu também que toda defesa da identidade cultural que se torna alienada socialmente descamba para esses nacionalismos tacanhos e fascistas, né? Foi o que aconteceu no Haiti, porque a partir da ação de Roman e da revista indigenista, outra revista ia surgir na esteira desse indigenismo, né? A revista Le Griot de 1938, que fundava então o negrismo, né? Uma radicalização das ideias indigenistas do grupo do Roman. Entre os fundadores dessa revista estava um jovem médico chamado François Duvalier, que talvez seja mais conhecido por seu apelido, Papadoc. No Brasil aconteceu algo semelhante, né, quando os dissidentes do modernismo de 22, liderados pelo Plínio Salgado, criaram, a partir do Manifesto Verde e Amarelo ou da Escola da Anta, né, o seu próprio movimento de radicalização do nacionalismo. E no que vai dar esse movimento do Plínio Salgado, acho que eu não preciso falar, porque a essa altura todo mundo já deve saber, né? Mas como então resolver esse dilema, né? Entre preservar e reavivar o que é propriamente nosso, sem nos deixar levar por esses nacionalismos baratos que hoje, né, como fantasmas eles mesmos, voltam para nos assombrar. Talvez uma das chaves para entender a condição latino-americana e caribenha já estivesse posta pelo Silviano Santiago, né, no ensaio O Entrelugar do Discurso Latino-Americano. Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão. Ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana. Ou seja, pensar esse espaço de uma espécie de latino-americanidade, né, passa necessariamente pelo fato de que a gente não pode ignorar, de certa maneira, essa herança cultural que a gente recebeu, né, dos europeus, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que essa herança cultural se torne determinante para a criação da nossa própria identidade. Ou seja, se trata de encontrar um equilíbrio entre aquilo que nós acreditamos e que nós defendemos enquanto a nossa cultura, não é o caso, por exemplo, do Ariano Suassuna, né, e outros escritores que, ao mesmo tempo, estavam pensando, né, na literatura europeia, no teatro europeu, etc., mas criando coisas a partir da cultura popular brasileira, que é o caso do que o próprio Jacques Roman faz no Haiti, não é? Ou seja, não é um escritor que, como o Duvalier, na revista Le Griot, vai negar toda essa herança para criar uma espécie de identidade haitiana que vai levar para esse nacionalismo que no final vai dar no que deu no Haiti, né? Assim como vai dar no que deu aqui no Brasil. Mas sim de tentar encontrar esse balanço, né? Entre aquilo que a gente recebe dessa metrópole, ou seja, dessa matriz de referência cultural, e aquilo que é propriamente nosso, do nosso continente. Semana que vem a gente, então, deixa o Haiti e vai parar na Argentina para falar sobre os fantasmas, os delírios e as alucinações de Silvina Ocampo. Desde já, fica aí o convite. Eu sou Diego e até a próxima.